eu queria falar também sobre a questão dos medicamentos, que eu dei uma estudada sobre isso, e muito se dizia da questão dos medicamentos que foram criados com o intuito de combater a obesidade de uma maneira geral, que são como o Ozempic, são esses medicamentos que são mais utilizados para você ajudar no paciente no processo de emagrecimento, no processo de você normalizar o teu corpo, se assim a gente pode dizer. Eu queria te perguntar o que são esses medicamentos, esses remédios de uma maneira geral, e se eles foram criados com o intuito, realmente, se eu estou errado, se eu estou certo, de pessoas que tenham essa doença que é a obesidade. Então, assim, eu vejo que tá bem em alta, né? O Ozempic, né? Exatamente. Então, como a gente está falando, a obesidade é uma doença. Que pode gerar várias outras doenças, Sim. né? Ninguém aqui fica questionando um paciente que tá tomando um remédio para pressão alta. Ah, por que tu tá usando esse remédio aí para controlar a tua pressão? Não é verdade? Ninguém aí pergunta, por que tu tá usando esse remédio aí para controlar o teu diabetes? Às vezes a gente esquece que a obesidade em si pode gerar como consequência essas outras doenças e todo mundo tá bem com tá tratando essas doenças aqui, mas por que a gente não tá tratando a causa disso? Que é o excesso de peso, que é a obesidade. E aí entram, a gente tem algumas medicações específicas para tratar a obesidade como doença. Uma delas, sim, é o Ozempic. Na verdade, o Ozempic, em bula, ele está aprovado para tratamento de diabetes. Mas a substância do Ozempic, que é a semaglutida, é um tratamento, sim, aprovado para a obesidade, né? Para a perda de peso. Eu vejo que eu vejo que muitas pessoas ainda veem o tratamento da obesidade como força de vontade. Muitas vezes não é por tudo isso que a gente está falando aqui agora. Às vezes não é só força de vontade. Por ser uma doença, muitas vezes o paciente vai precisar de uma medicação. É claro que não vai ser um tratamento... Desculpa, eu só vou terminar aqui meu raciocínio, mas é claro que não é um tratamento único específico. Claro. Eu costumo falar para os pacientes, o tratamento da obesidade ele é um triângulo. Nas bases, a gente tem alimentação e prática de exercício físico. E em cima, conforme a necessidade, conforme o caso do paciente, as medicações que a gente talvez vai precisar utilizar. Então, o Ozempic, ele é um análogo de GLP-1. Ele é uma das opções, a semaglutida em si é uma das opções que a gente tem de tratamento para a obesidade, e que, inclusive, é uma das opções muito boas, segura, com poucos efeitos colaterais. Agora, eu também quero deixar claro que, assim, eu vejo muita gente usando sem indicação médica, sem acompanhamento médico. Então, é uma medicação. Como a gente falou, medicações têm benefícios e potenciais efeitos colaterais, potenciais malefícios. Então, fazer o uso sem acompanhamento médico também acho que é dar um tiro no próprio pé. E a questão também, né, só, às vezes a pessoa utiliza mais pelo lado estético. O que naquela hora eu ia deixar um ponto é que, entendendo que a obesidade, por raciocínio lógico, entendendo que a obesidade é uma doença, quando você tá doente com uma gripe, com, sei lá, com outro tipo de doença, com uma pneumonia, você não quer tossir. Você não quer sentir febre. Você não quer sentir tudo, mas ainda assim você sente. Então, na obesidade, automaticamente, você não quer comer talvez aquela quantidade de comida. Você não quer você não quer o teu corpo daquele jeito. Então, você tá tentando combater essa doença que é a obesidade. E é por isso que não é que eu não entendo, eu entendo porque fazem isso, mas eu fico triste que as pessoas normalizem isso de uma maneira geral, porque às vezes as pessoas que estão do outro lado da tela, elas entendem a influência dessa pessoa que não sabe às vezes nada do que está falando, mas que vê aquilo como verdade absoluta. Então é um desserviço de certa forma, é um desserviço para população de uma maneira geral, porque, por exemplo, você tem talvez alguém com um pouco mais de conscientização que olhe para aquilo, sabe que não é bem assim, mas prefere seguir. Mas você vai, às vezes, ver uma pessoa com pouca instrução, uma pessoa mais humilde, que tá passando por esse problema de obesidade, ela vê, às vezes, um conteúdo de uma influencer que pode ser obesa e que fale que não é um problema, que não é uma doença, essa pessoa fala, realmente eu não tenho um problema, não tenho uma doença. Então eu acho que isso é muito prejudicial. E aí, sobre o Ozempic, o que eu queria, né, acrescentar e pedir para você tirar mais dúvidas em relação a ele pra gente, ele é um remédio criado, nesse caso,
para poder ajudar esses pacientes com obesidade. E o que ele faz no nosso organismo? O que ele traz de efeito colateral pra gente? Para pessoas que utilizam, no caso. Na verdade, essa molécula, a semaglutida, ela foi desenvolvida para tratamento de diabetes. Ah, de diabetes. De diabetes. Só que nos estudos, eles observaram que os pacientes que fizeram uso tiveram uma perda de peso satisfatória. Legal. E aí se abriram outros estudos para ver se em pacientes não diabéticos a gente conseguiria ter esse mesmo efeito. E sim, foi o que a gente viu nos estudos de semaglutida para perda de peso, que é outra medicação, chama Wegovy, tá? Então, a gente tem o Ozempic em bula para diabetes e a gente tem o Wegovy. As doses das medicações desses análogos de GLP-1 para perda de peso são até maiores para os pacientes que têm obesidade do que para os pacientes que têm diabetes, tá? Que ele faz no nosso corpo? Primeiro ele age no centro da saciedade, lá na nossa cabeça, diminuindo a fome, promovendo mais saciedade. Ele também tem uma ação de controlar mais essa questão, sabe quando a gente chama de craving, mas é uma vontade de comer alguma coisa que muitos pacientes têm? Famoso olho gordo. Assim, eu quero comer aquela coisa, assim, de tentar buscar essa recompensa, assim, pelo alimento. Ele também ajuda a controlar um pouco isso. E ele tem uma ação no nosso estômago, onde ele faz com que a comida fique ali por mais tempo. Isso vai promover uma saciedade maior ao longo do dia. Então, como consequência disso, a gente pode ter náusea, o paciente pode se sentir mais nauseado. Em poucos casos, mas pode acontecer episódios de vômito, tá? Em alguns casos, pode acontecer uma diferença ali no hábito intestinal do paciente. Algum paciente pode ficar mais trancado, mais constipado, outro paciente pode ter diarreia. Esses são os principais efeitos colaterais, assim. Geralmente são bem tolerados. E se for algo um pouco mais forte, a gente pode usar a medicação para controlar, sim. Não teria problema. Ah, entendi. Então, faltou uma coisa para te perguntar, que, assim, conheço alguns colegas, conheço alguns amigos, que eles tentam conseguir uma receita do Ozempic, do Wegovy, como você falou. Às vezes não precisam, mas é só com uma questão para ficar mais magro, para perder mais peso. Você acha que a pessoa pode ter algum efeito colateral se tomar um desses remédios sem precisar, entre aspas? Eu também vejo muito isso acontecendo e, assim, como eu falei, usar uma medicação sem indicação médica é perigoso, né? Então, primeiro a gente precisa avaliar o caso do paciente para ver se ele tem indicação de usar a medicação, porque quando a gente vai prescrever uma medicação, aquela medicação foi testada em estudos para aqueles pacientes. Para um grupo de pacientes. Para aquele grupo de pacientes com aquela doença em si. Legal. Eu extrapolar esse grupo e prescrever para outros pacientes que talvez não estejam naquele grupo, eu até posso, mas nesse caso o acompanhamento médico é muito importante e o paciente precisa estar ciente disso. Claro. Olha, eu vou fazer um uso aqui para ti, que é um uso que a gente chama off-label, não está na bula, que o problema que você tem deve ser tratado com esse medicamento, mas a gente sabe que tem um efeito. Então, primeiro, não usar medicação sem indicação médica. Segundo, a gente tem que estar ciente das consequências dos efeitos colaterais que pode acontecer. E aí eu vejo, Manuel, o que acontece, né? Muitas vezes essas pessoas, elas não precisam nem estar com o peso normal, pode estar acima do peso mesmo. Compram a medicação sem a indicação médica, usam a medicação por um período, 2, 3, 4, 5, 6 meses, perdem o peso que queriam, param a medicação sem indicação médica novamente, porque já começaram sem indicação médica, e ganham todo o peso. Reganham todo o peso, às vezes até um pouco mais, né? Fez mal pra saúde, gastou dinheiro. E aí a pessoa fala, foi rebote do medicamento. Não. Por quê? Provavelmente essa pessoa que fez esse caminho, que traçou esse caminho, usou a medicação, mas não mudou, não mexeu naqueles pilares que a gente falou que eram essenciais. Na alimentação, no exercício. E aí ela usou a medicação fez efeito, porque ela perdeu o peso naquele período. Aí quando ela parou a medicação,
ela continuou com os mesmos hábitos que ela tinha com o peso antigo, ela vai voltar a Só ganhar. que com uma fome muito maior, né? Ela vai ganhar. Voltar a ganhar. Então, assim, primeiro que considerando que a obesidade é uma doença crônica, muitas vezes a gente precisa usar as medicações por um tempo longo, né? E isso é uma coisa que eu falo para os meus pacientes. Ai, doutora, eu vou ter que usar por quantos meses? Eu sempre falo, não sei. Depende da tua resposta. E eu sei que o paciente tem essa necessidade, ele quer saber porque é uma medicação mais cara. Então, muitas vezes, ele tem que fazer um planejamento. Isso, planejamento financeiro em cima Então, disso. a gente conversa, assim, estimativas. Ah, talvez você vai precisar usar por um tempo X, por um tempo Y. Talvez você, eu não sei, pode ser que seja indeterminado esse tempo. No mínimo tanto tempo, assim, no mínimo uns 3 meses. tanto tempo, sabe? Nunca 3 meses, geralmente é mais, sabe? Entendi. E aí, o paciente, ele sabe. E quando a gente, por exemplo, é um paciente que fez acompanhamento comigo, que mudou os hábitos, que chegou naquela resposta que ele queria, a gente vai tentar tirar a medicação. A gente vai fazer um programa de retirada da medicação para tentar ver se ele vai conseguir ficar sem, né? Então, por favor, não usem medicação sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, porque realmente o acompanhamento médico faz toda a diferença para o sucesso e manutenção, né, desse peso perdido. E ainda tem todos os riscos também, né? Porque o medicamento, ele é caro, mas aí tem um amigo que faz mais barato. Aí você não sabe a veracidade daquele medicamento. Aí às vezes coloca alguma coisa pra dentro do seu corpo que não é nem aquele medicamento que você tava imaginando. Então assim, tem todos esses males. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.